Olá pessoal, boa noite. Começando mais uma live aqui da Conferência Seguros na Prática. E hoje o nosso assunto é seguro de transporte. Então, para compor essa conversa, né, a gente tem aqui o Thiago Pescher, da Ares Corretora de Seguros, o Bruno, e eu queria já começar pedindo aí que eles se apresentassem. Thiago, diz um pouquinho aí do que tu faz. Eu sei que a tua atuação é como corretor de seguros. Conta aí um pouquinho do que tu faz hoje. Bacana. Valeu, Anderson, pelo convite. Valeu, pessoal que está assistindo aí. Como o Anderson falou, meu nome é Thiago Fecha, eu sou corretor de seguros, sou também advogado, sou sócio da Ares Corretora de Seguros. Hoje a gente tem uma grande experiência aí, porque uma grande parcela da nossa produção é voltada ao seguro de transporte. Então, a gente vive o seguro de transporte praticamente o dia inteiro, a gente fala de seguro de transporte com o nosso cliente o dia inteiro, com as seguradoras o dia inteiro. Então, a gente respira esse negócio de seguro de transporte o tempo todo aqui na corretora. Hoje eu também faço parte do grupo de estudos da IDA, do grupo de estudos de ramos de transporte da IDA, e estou como coordenador da Comissão de Seguro de Transporte e Cascos Marítimos do Sincor São Paulo também. Então, ou seja, quando eu não estou dentro da corretora, eu estou em cliente discutindo sobre transporte ou nas entidades discutindo sobre transporte. Então, vai gostar de transporte assim lá na Casa do Chapéu, né, para a gente ser educado. Eu gosto muito desse ramo, eu sou simplesmente apaixonado pelo seguro transporte e espero poder passar para vocês aqui algumas provocações para aqueles que queiram trabalhar e sintam que possam trabalhar dentro dessa carteira diferenciada do seguro transporte, tem um incentivo aí para amanhã já ligarem para os clientes e começar a oferecer o produto. Legal, Thiago, obrigado. Bruno, conta um pouquinho do que tu faz. Anderson, primeiramente, boa noite. Obrigado pelo convite para participar desse bate-papo. Tiago, prazer, satisfação em conhecê-lo também. A gente poder conversar aí as próximas horas sobre transporte, que é um assunto também que eu gosto muito. Quero desejar também a todos que estão aí em casa, todos os corretores, uma boa noite. E agradeço aí vocês por disponibilizarem um tempo aí da sua agenda para a gente poder agora juntos conversar sobre o segmento que vem crescendo muito no Brasil. Bom, meu nome é Bruno, eu sou gerente comercial da FETransporte Brasil. Nossa empresa está há 17 anos no mercado, somos uma assessoria especializada em seguro e transporte de carga. Como a gente vive e respira esse produto todos os dias também. E nossa empresa nasceu para desmistificar para os nossos corretores parceiros que o seguro de transporte só poderia ser feito por especialistas e por grandes corretoras, e levar aí para os nossos corretores parceiros todo um aparato de suporte técnico, comercial, capacitação, treinamentos, condições diferenciadas para que consigam fechar negócios, né? Atualmente a gente atua a nível nacional, temos 350 corretores aí parceiros trabalhando com a gente. Se contar as franquias também que a gente atende, aí a gente dá em torno de 650 corretores, na qual estão na nossa gestão comercial, e trabalhamos com 5 companhias de mercado, né? Então, acho que é isso, assim, acho que a apresentação é isso aí. Então, pessoal, vocês já viram aí que a gente está aqui com especialistas, né, em seguro de transporte. Então, acompanhe a gente aí até o final, porque com certeza vão ter muitos insights. As provocações, né, o que a gente vai conversar aqui vai ser bastante relevante aí para quem quer saber mais desse ramo, quer entender melhor isso. Então, pessoal, eu queria começar pedindo que vocês compartilhassem. Eu sei que o Bruno separou alguns números aí do nosso mercado, e eu queria começar justamente com isso, para a gente entender qual o tamanho, né, desse mercado de seguro de transporte. Mas antes disso, né, falar sobre, assim, a sensação é que de uns anos para cá o roubo de carga aumentou. Antes da gente falar dos números, essa sensação é verdadeira? Os números comprovam isso? Bom, já me adiantando aí, eu sei que o Bruno tem muito mais números, então deixa eu falar primeiro, senão eu não tenho o que falar. O que eu sinto aqui na corretora é que aumentou, a gente realmente teve alguns casos de sinistros aí no Rio de Janeiro, principalmente em relação ao roubo de carga, mas mais do que isso, o que a gente sentiu também foi um aperto, aí, um arroxo maior das seguradoras em relação à segurança nesses locais onde tem mais roubo.
Então, eu acho que os números vêm, na verdade, o número vem sempre atrasado, né? Mas o número vem para comprovar aí o que as seguradoras já estão sentindo na pele e o que está gerando despesa para o segurado e dificuldade para o corretor na contratação. Mas a dificuldade não é impossibilidade. A gente pode dar um jeito para tudo nessa vida, não é verdade? Com certeza, com certeza. Bruno, compartilha aí com a gente os números que tu trouxe. Então tá, vamos lá. Passar alguns dados importantes sobre a questão de roubo de carga no Brasil, né? E corroborando aí com o que o Thiago falou, realmente, nos últimos tempos, houve uma epidemia, aí, digamos assim, em relação ao roubo de carga no Brasil, que os números começaram a crescer muito. E muito disso está relacionado à questão a quadrilhas especializadas, a questão do tráfico de drogas, os traficantes, no caso, que eram de drogas, entrarem nesse mercado de roubo e começarem a ver esse nicho como uma oportunidade, na verdade, de negócio, né? E os números, eles falam por si só, né? Então, em 2013, teve uma ocorrência de 15 mil roubos de carga, né? No Brasil, e a gente vê que esse número, ao longo do tempo, até 2017, cresceu, atingindo seu pico aí de quase 26 mil ocorrências de roubo de carga no Brasil inteiro. Não sei se o pessoal que está em casa lembra, um tempo atrás teve uma intervenção militar no Rio de Janeiro, devido à crise lá de segurança, e aquilo teve uma sensação, e a palavra é essa, foi só uma sensação de que os números melhoraram. Teve uma pequena melhora em 2018, com 22 mil ocorrências, mas o número ainda é muito grande em relação ao mercado, como era no passado, né? Então, existe sim, aí, como o Thiago comentou muito bem, as companhias tiveram que se adaptar a essa nova realidade para mitigar esses riscos de roubo de carga, né? E Bruno... Falando em... Pode falar, Anderson. Você está lendo aí os números na tua tela, compartilha aí com a gente para que todo mundo consiga ver. Aí só olhando mais em detalhe alguns números, né? Então, falando em valores, em 2018 foram quase 1 bilhão e 500 milhões em reais de mercadorias roubadas no Brasil, né? É um número muito expressivo, é muito alto realmente, né? Trazendo um prejuízo na economia, trazendo prejuízo para os segurados. E a gente vê ali no quadro abaixo que essa concentração mesmo, ela está na região que esses dois estados aí eles têm uma participação de, digamos aí, de 40% nessas ocorrências de... Bruno, só tenta compartilhar aí com a gente a apresentação. Que a gente... Anderson? Opa, só tenta compartilhar aí com a gente a apresentação, que a gente não está visualizando. Ah, verdade, desculpa. Vai lá. Opa, agora sim. Isso. Legal, legal. Vamos lá, gente. Então, peço desculpa aí sobre essa falha técnica, mas esses são os dados, né? Então, como eu estava falando, das ocorrências de roubo no Brasil, né? E eu estava falando exatamente sobre como o Sudeste impacta muito nessa questão do roubo de carga no Brasil, e olhando somente o Sudeste, né? Então são quase 19 mil ocorrências de roubo e quase 1 bilhão em prejuízo somente nessa região do Brasil, né? Realmente, realmente. Então, isso, o que tu falou aí, ambos, né, citaram aqui o Rio de Janeiro, e o que a gente vê nos últimos anos é justamente isso mesmo, né? Pelas notícias do jornal, o que a gente vê aqui no dia a dia, os números comprovam, mas a gente tem essa sensação mesmo de que isso está acontecendo mais vezes, né? Acho que o cidadão, não só quem é do mercado de seguros, mas o cidadão comum tem essa sensação também de que isso aumentou. E falando um pouquinho mais de números do mercado de seguro-transporte, e como é que é isso no mercado segurador, Bruno? Então, vou pegar aqui uma outra tela.
O segmento de transporte ele vem crescendo consideravelmente no Brasil, né? E o transporte no Brasil ele é muito amplo, porque a malha rodoviária do Brasil hoje representa a quarta maior em quilometragem no mundo inteiro, né? Então, são quase 1.700.000 quilômetros de rodovia, né? E o Brasil movimenta 5% hoje das cargas do mundo inteiro. E basicamente, a nossa estrutura logística hoje ela é rodoviária, o que faz com que a gente tenha um número muito grande de transportadoras e transportadores autônomos e cooperativas de frete, e que isso vem ser algo atrativo, principalmente para quem quer atuar com seguro de transporte, porque existe uma oportunidade muito grande. Existe uma lei, que é a 61867, né, que vem desde 66, que exigia a obrigatoriedade de seguro de transporte de carga no Brasil, mas foi uma lei que ela surgiu por causa que era a época de industrialização no Brasil, né, e os prêmios de seguro ela ficavam no exterior com as seguradoras multinacionais. Criou-se essa lei para criar o protecionismo e exigindo a obrigatoriedade de seguro, mas ela ficou em desuso durante muito tempo, né? E nos últimos tempos a lei entrou em vigor com a questão da NTT, Receita Federal, e aí fez com que o nosso mercado de transporte, né, de seguro de transporte, voltasse a um patamar de crescimento, né? Mas hoje, né, olhando os números, 61% dos transportes realizados é pelo modal rodoviário. O Brasil ainda é muito dependente desse modal logístico, e 75% das cargas hoje é do agronegócio, né? Que é algo pulsante aí no nosso país. Vou deixar o Thiago aí também falar sobre algum desses números, pela sua experiência, né? E agregar um pouco mais de informações. Não, é muito bacana. Parabéns aí, Bruno. Essas informações, eu acho que o número sempre impacta bastante a gente, né? O número, ele sensibiliza bastante. E o que eu posso passar para vocês é a minha experiência de campo, tá? Quem assistiu a palestra que eu fiz aí com o Anderson de empresarial, sabe que a minha estratégia é a pé no barro, né? É visitar cliente, é ir para cima do cliente, é conhecer a operação do cara e tudo mais. Então, o que eu sinto na rua quando eu vou visitar o cliente, o que eu sinto aí de algum tempo para cá? Que simplesmente explodiu a procura de seguro transporte. O Bruno falou muito sabiamente que a obrigatoriedade do RCTRC, né, que é uma obrigatoriedade, ao meu ver, muito importante, porque o transportador ele é a ponta da cadeia, no final das contas, né? Ele é que vai responder pelo prejuízo à mercadoria quando ninguém mais pode responder, porque ele é o último responsável pela circulação dessa mercadoria. A circulação de mercadorias é importante para qualquer economia, né? Então, eu acho que é muito importante. Só que era uma lei que não era... o seguro era obrigatório, mas a fiscalização era muito precária e tal. Com a informatização dos documentos de transporte, isso ficou muito mais fácil de ser fiscalizado. Então, o governo, né, o Estado, ele passou a poder fiscalizar mais os transportadores. E com mais fiscalização, ocorreram mais multas. E aí a gente teve essa demanda dos transportadores pela necessidade de procurar um corretor. Na verdade, eles procuraram a seguradora falou, olha, eu não faço, quem faz é o corretor. Passaram para a gente, então foi todo um trabalho até de educação do transportador para saber como que funcionava o seguro-transporte, quais cargas ele devia informar, como que ele devia informar, como que ele devia tratar o seguro-transporte. Então, por que eu estou inventando toda essa história aqui para vocês? Porque depois que você conversa com o cara e você consegue ter esse relacionamento com ele, olha todo o relacionamento, toda a confiança que ele acaba depositando em você. É um cliente muito fiel. O transportador, o embarcador que tem uma apólice com você, ele usa tanto o seu conhecimento, ele pede tantas informações para você, que você está falando com ele pelo menos uma vez por semana. Isso gera um relacionamento, gerando outros negócios, gerando outras fontes de receita dentro desse cliente. Então, se você tem uma oportunidade, o momento é agora. A fiscalização tem aumentado cada vez mais, os transportadores e os embarcadores também têm buscado cada vez mais solução de seguro-transporte. Então, eu acho que a crescente, a gente tem uma matriz de transporte dentro do país muito voltada para o modal rodoviário,
e eu acho que isso, embora tenha uma tendência de mudar, não vai mudar tão cedo, e o modal rodoviário é o modal que traz mais riscos para o segurado. Então, peraí, eu tenho uma operação do meu cliente, onde ele corre mais riscos do que qualquer outro modal, onde ele nunca tinha pensado num seguro. Se eu fechar um seguro para ele, se eu oferecer um seguro para ele agora e amanhã ele sentir a concretização do risco, ou seja, o sinistro, isso é um relacionamento praticamente vitalício. Então, existe toda uma situação, todo um cenário propício para você começar a falar com o teu cliente sobre seguro e transporte. E os números mostram isso mais do que nunca. Legal, Thiago, legal, Thiago. Só para fechar essa questão da gente entender aí os números do mercado, Bruno, compartilha novamente aí a tua apresentação e eu sei que tu separou aí algumas coisas de prêmio, né, de produção, qual é o tamanho desse mercado, as principais seguradoras, só para que a gente, antes de tratar dos próximos assuntos que a gente separou aqui, a gente tenha um pouco de noção disso. Não, maravilha. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí, Anderson? Ainda não. Clica aí no botão de compartilhar novamente, que quando o Thiago falou, eu retirei a apresentação. Agora foi. Carregou. E falando um pouco, então, sobre a questão do crescimento da carteira de transporte, a gente vê que em 2006 houve algo em torno de, falando aí da linha de transporte dos produtos nacionais, né? Teve em 2006 algo em torno de 1 bilhão em prêmio no Brasil, né? E ao longo do tempo, passado 10 anos, a gente chegou no patamar de 2 bilhões e 100 em volume de prêmio arrecadado. E o crescimento dessa carteira ela se decorreu ao longo desse período, principalmente de 5 fatores que a gente vê como determinante, né? A gente teve um crescimento da economia, né? Então teve um aumento, em consequência disso, teve um aumento do volume realmente de produtos transportados, né? A gente também teve uma questão como a gente mostrou anteriormente, o fato de ter o maior número de roubo de carga. Isso também pressionou e conscientizou que os empresários, sejam eles transportadores ou embarcadores, a necessidade da contratação do seguro, né? Por uma questão também de preservação do seu negócio. E justamente com o que o Thiago acabou de falar muito bem, a questão da fiscalização nos últimos anos vem acontecendo cada vez mais firme pelos órgãos hoje competentes, e a tecnologia vem para ajudar nesse sentido, né? Hoje já vem algumas medidas em relação à fiscalização. Antigamente era um blitz, né, que a gente via acontecendo da NTT junto à PRF, mas o cerco está fechando, a Receita Federal junto com a NTT já tem um sistema que está integrado. Está vindo a questão do DTE, que é um assunto que vai vir também, que é a unificação de 20 documentos fiscais num único só. E também está vindo uma outra questão, que todos os transportadores vão ter que ter uma tag, e aí todas as informações, inclusive de seguro, vai estar na tag, onde já está sendo implementado alguns sensores aí nas estradas federais, que vai fazer esse controle. Então, assim, o transportador e tanto o embarcador, eles vão ter que se adaptar a essa nova realidade que está acontecendo, e essas fiscalizações, aos olhos nós, né, do mercado de seguros, e para o corretor, é muito benéfico, né, porque faz com que a gente tenha aí a obrigatoriedade realmente do transportador e do embarcador de contratar um seguro. E uma outra coisa que também faz com que tenha aí uma questão que faz com que os empresários também pensem em contratar, talvez quem é do Sul, como eu sou aqui estou em Curitiba, mas sou de Florianópolis, onde é a sede da nossa empresa, as estradas no Sul ainda elas são relativamente boas, mas quem vai para o norte e nordeste do país encontra muita dificuldade e precariedade aí das rodovias brasileiras. Então, esse fato, né, faz com que tenha muito mais acidentes, seja ele uma colisão, tombamento, capotagem, seja lá o que for, e faz com que também o empresário faça uma contratação de seguro para uma questão de prevenção, né, no sentido de um fato desse, né, de um acidente desse. Então, eu acho que o mercado ali, os dados vêm até 2016, mas de 2016 até 2019 a gente viu uma crescente aí
ano a ano, um percentual de 10% a 15% ao ano de crescimento da carteira, e a expectativa é que esse ano chegue a 3,2 bilhões de prêmios, um crescimento de expectativa de 10% a 12% somente na carteira de seguro de transporte. Legal, Bruno. E quais são as principais seguradoras que a gente tem no segmento de transporte? Então, trazendo um ranking atualizado, mas hoje a líder de mercado é a Sompo, né, que tem um apetite muito grande nesse segmento. É uma parceira nossa, é uma parceira do Thiago também, vem fazendo um trabalho diferente no mercado. E a gente tem aí um ranking das principais companhias hoje no mercado, né, que realmente vem com apetite para entrar nesse segmento, né. Então, entre a Sompo tem a Chubb, a Allianz, a Tóquio, a Sura, a HDI, a Porto, enfim, não vou falar de todas, mas essas são os principais players hoje no nosso segmento de transporte. E como vocês podem ver, esse aqui é um year to date até março de 2019, é o resultado do primeiro trimestre desse ano, que mostra o faturamento de cada companhia, a participação de cada companhia, e aqui logo embaixo, né, a gente vê que a carteira de transporte no primeiro trimestre desse ano está crescendo 10%, né? E a tendência é que seja de 10% a 13% de crescimento na nossa carteira. Entendi. Thiago, explica aí para a gente, agora que a gente já está um pouco mais por dentro aí desses números, quais são aí os tipos de seguros que estão dentro do ramo aí de transporte? Olha, cara, quem vai começar a trabalhar com seguro transporte tem que ter isso muito claro na cabeça, porque a maior confusão, o Bruno sabe disso, quando eu comecei a trabalhar com seguro, porque transporte ele tem uma grande divisão, né, que a gente tem que fazer antes de falar com o nosso cliente, antes de entender o nosso cliente. Primeiro você precisa entender, o teu cliente, ele transporta carga própria ou carga de terceiros? Isso é primordial, porque eu já vi muita gente falando para o cliente, olha, você precisa, para o cliente que transportava carga própria, tá? Então, vamos supor, é um cliente que ele fabrica um certo produto, é um cliente que ele distribui um certo produto dele e ele vai te procurar. Aí o corretor fala para ele, fala assim, olha, você precisa fazer um seguro obrigatório que chama RCTRC. Se o segurado ele vai buscar essa informação no mercado, ele vai ver que está errado. Por quê? Porque o RCTRC é um seguro para transportador, é um seguro de responsabilidade. O próprio nome já diz, RCTRC, que é o R de responsabilidade civil, né? Então, é um seguro que não é para aquele que é o dono da mercadoria. Porque quando você é o dono da mercadoria, você faz um seguro da propriedade daquela mercadoria. Quando você é um transportador, você faz seguro da responsabilidade que você tem sobre aquela mercadoria. Então, basicamente, você tem que fazer essa primeira divisão na tua cabeça. Você vai falar com uma transportadora, você vai falar sobre seguros voltados para transportadoras, ou seja, seguro de responsabilidade. Estamos falando do RCFDC, que é o seguro por desaparecimento de carga, que vai cobrir roubo, furto, apropriação indébita. Estamos falando de um seguro de RCTRC, que esse sim é o obrigatório por lei, que é o seguro para acidente rodoviário. Então, estamos falando de um capotamento, de um tombamento, de uma colisão. Pode ser uma responsabilidade civil por transporte aéreo de carga, por que não? Eu já tive transportadoras que faziam 90%, 95% da operação deles em modal rodoviário, mas eles tinham aí uma parceria com uma operadora aérea que fazia a perna aérea. Eles tinham que transportar uma mercadoria daqui para, não sei, daqui para Goiás, daqui para Anápolis, por exemplo, São Paulo, Anápolis. Tem aeroporto em Anápolis? Não tem, o aeroporto é em Goiás, em Goiânia. Então, eles transportavam a mercadoria por via aérea até Goiânia e de Goiânia para Anápolis eles transportavam por via rodoviária. Então, existem esses ramos que são os ramos para transporte. São todos que eu falei? Não, não são todos. Depois o Bruno vai até compartilhar uma tela aí que é sensacional, que mostra exatamente a árvore de ramos. De um outro lado, a gente vai ter os seguros que são para os embarcadores, que a gente chama, tá? É legal você já começar a pensar na nomenclatura, nesses jargões que a gente tem, nesses nomes que a gente tem no seguro transporte, porque isso vai facilitar não você falar com o segurado,
mas você falar com a seguradora. A seguradora, quando ela encara uma cotação, quando ela conversa com o corretor e o corretor usa os termos que ela está acostumada a ouvir ou que facilitam a conversa, isso tende a ser um fator diferencial para você conseguir uma condição melhor ou até conseguir uma condição, às vezes, né? É isso aí. Né? Então, às vezes a seguradora, como o Bruno falou, a demanda está muito alta. Então, a gente tem que parar um pouco e refletir também do lado de lá como é que está. Você tem um subscritor que está abarrotado de cotação, você tem um analista que está abarrotado de condição para digitar. Se você chegar com a informação toda torta, se você chegar com a informação onde ele vai ter que te repicar um monte de vezes, isso vai dificultar o teu trabalho com ele. Estou fugindo, né? Vou voltar para os ramos. Quando a gente dos seguros para embarcadores, a gente vai fazer uma grande divisão que vai ser o seguro para transporte nacional, o seguro para transporte internacional. Então, se você colocar na sua cabeça isso, que você tem que separar, primeiro ponto, você vai oferecer para o teu cliente, você vai falar, meu cliente é um transportador ou ele é o dono da mercadoria? Ah, ele é um transportador, então vou falar de seguros de responsabilidade, principalmente a ICTRC, o DC e o AC, que é o aéreo. Meu cliente fabrica, meu cliente distribui, compra de um fornecedor e distribui em lojas, distribui em outros pontos. Então, a gente está falando de um seguro para mercadorias próprias, ele é um embarcador. Ele quer fazer o seguro para um risco que ocorre dentro do país ou fora do país. Então, vamos falar do transporte nacional e transporte internacional. Né? E aí eu vou pedir para o Bruno divulgar aquela árvore de ramos lá, vocês tiram um print rapidinho e guardam aí, porque vale muito a pena. Mas é muito importante isso mesmo que você falou, até como uma visão de corretor, e tem muitos corretores que estão nos assistindo que às vezes não têm uma especialidade no ramo de transporte, e o Thiago fazer esse primeiro briefing de como identificar esses papéis que tem no nosso segmento é muito importante para dar uma sequência numa negociação junto com o segurado e a companhia, porque os produtos são completamente diferentes, apesar de ter características similares, né? Então, isso faz toda a diferença na hora da negociação. Entrando na parte mais técnica, eu fiquei aqui responsável de passar esse assunto para depois a gente poder debater alguns temas que são importantes. Então, você que está em casa, aqui eu vou passar uma tela que provavelmente você deve ter visto na escola da Funenseg, né? Esse aqui é um padrão da Funenseg mesmo, que é a divisão da carteira de transporte no Brasil, né? Então, o Thiago já tinha comentado anteriormente, a gente tem aqui o papel do embarcador, né, que aqui está como transportes, e aí tem o transporte nacional ou o transporte internacional. E aí, lembrando que sempre que for o embarcador o dono da mercadoria, no produto dele, ele é um produto multimodal, né? Então, ele já contempla o modal rodoviário, aquaviário, terrestre e aéreo. E também tem a possibilidade de contratação de seguro internacional de importação e exportação. E aí, no papel do transportador, que é sempre um seguro de responsabilidade civil, que o transportador é um fiel depositário de uma mercadoria de alguém, né? Essa linha de produtos ela é dividida entre os seus modais característicos, né? E aí, os assuntos que a gente está tratando aqui, por serem mais comuns de ser contratado por um segurado e que normalmente o corretor pode ter esse contato no seu dia a dia, é o RCTRC, né, que é o Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário de Carga, que é aquele produto específico para acidentes, e o Responsabilidade Civil facultativo de desaparecimento de carga, que a gente chama de uma apólice para roubo, né? E aí depois tem um produto aéreo, que o Thiago também tem um certo conhecimento e falou, e também a gente vê aqui nas regiões de fronteira, né, principalmente aqui nos estados do Sul, às vezes a gente vê a contratação também de uma apólice de RCTRVI, né, que é a responsabilidade civil das viagens internacionais para os países aqui do Mercosul, né? Então, falando da linha de produtos, de transportes, essa seria a divisão da carteira. Legal, Bruno. E aí, assim, a percepção que eu tenho em seguro transporte é que, a percepção não, é real, né? A gente tem alguns números que comprovam isso, de que está muito concentrado, né? A carteira de ramo de transporte está concentrada em grandes empresas, claro, grandes fabricantes ou transportadores no Brasil, e também concentrado em grandes corretores de seguros. Então, para o pequeno e médio corretor de seguros,
até o Thiago acho que pode falar melhor sobre isso, né? Quais são os principais desafios aí que ele tem na hora de começar a trabalhar com esse ramo? Bom, fui convocado, né? Vamos falar. A gente tem que ter uma coisa na cabeça. Toda empresa, seja corretora, isso na minha concepção, tá? Seja corretora, seja seguradora, seja uma produtora de conteúdo, né? Você vai ter vantagens por ser grande e vantagens por ser pequeno. Tá? Então, você não se limite porque você é pequeno. Esquece esse negócio. Eu já visitei muita transportadora, muito cliente que ele foi melhor atendido por mim do que por corretoras grandes. E eu já visitei muito cliente que falou, Thiago, a condição de aceitação que eu tenho numa grande corretora, você não está me dando, eu vou ter que fechar lá com eles. Então, isso não é limitador. E a partir do momento que você pensa, poxa, não é limitador, você só tem um jeito de você descobrir se você consegue fechar aquela conta que é oferecendo. Você indo falar com o cliente. Então, pode ser que você atenda ele com as suas limitações e com com os seus benefícios por ser do tamanho que você é, e pode ser que você não atenda. Né? Na minha experiência, que eu considero a minha corretora pequena, porque quando a gente fala de seguro-transporte, a gente está falando de corretoras grandes no seguro-transporte, a gente está falando de corretoras grandes mesmo. Multinacionais em geral, né? Corretoras que o prêmio arrecadado no mundo é maior do que o prêmio de todas as seguradoras brasileiras juntas, tá? Então, são gigantes do mercado mundial de seguro. Só que a grande desvantagem delas, qual que é? Elas não têm o contato com o cliente. Normalmente, elas fecham aí acordos mundiais que elas não precisam dar uma atenção que o cliente, porque está tudo fechado, está tudo resolvido. Então, quando você vai e dá uma atenção especial para esse cara, quando você entende a operação dele, e principalmente quando você entende o gargalo dele, a gente tem que pensar que a gente está falando de logística. Todo gargalo em logística é um buraco de custo. Então, toda vez que você vai tirar um gargalo do teu cliente e economizar um tempo para ele, tempo em logística vale mais do que ouro, não é que vale ouro, vale muito mais do que ouro. Então, e o seguro dentro da logística, ele possui várias etapas. Então, você vai ter que ter a negociação da sua condição, você vai ter que ter o gerenciamento de risco dessa carga, você vai ter que ter a averbação dessa carga, o faturamento dessas averbações no final do mês. Todos esses pontos, cada minuto que você economizar para o cliente, ele vai te dar um valor enorme. Tá? E isso não não tem nada a ver com o tamanho da sua corretora, com quantos funcionários você tem, não. Se você tiver uma conta bem atendida dessa forma, ela vai acabar trazendo mais contas. Então, primeiro ponto para desmistificar aqui, não é corretora grande que faz transporte. Essa mensagem que eu preciso passar para vocês. Porque eu sou pequeno e eu faço transporte e dá certo, tá? Então, a gente consegue, como eu falei, já ganhei conta de corretora grande, já ganhei conta de corretora pequena, já fiz um monte de conta de cliente que não tinha seguro. Pô, a gente está falando, se a gente falar do seguro obrigatório, fica um pouco mais fácil, porque as transportadoras têm que fazer o seguro porque está na lei. Mas quantos mercados, quantas empresas pequenas... Pô, a gente está vivendo a época de pequenos negócios surgindo, né? Então, será que todo mundo que está surgindo aí, que está transportando e que está fabricando um produto, ou simplesmente que está fazendo intermediação de um produto, que está distribuindo esse produto, será que o seguro não ia agregar na operação dele? É uma operação pequena, é um negócio pequeno. Mas quantos unicórnios aí a gente conhece já no Brasil que começaram pequenos? Então, se você no começo, você atende o cara, fala, ó, você está fazendo aqui uma operação onde você está transportando esse produto que é inovador, que é diferente, que ninguém vende e tal. Imagina se todos esses produtos que estão dentro aí de uma Fiorino que você contratou para transportar são roubados. Qual que é o custo de refabricação ou o custo de recompra desse produto? E mais,
qual que é o custo no impacto que o teu cliente vai ter por não receber aquela mercadoria? Qual o valor que perde o não recebimento da mercadoria? Eu tenho certeza que todo mundo que comprou uma mercadoria pela internet aqui já ficou pelo menos em um produto vendo correio todo dia, para ver se o produto ia chegar, né? Então, olha, se imagina se no meio do caminho o correio fala assim, ó, a mercadoria foi roubada, e aí o fabricante da mercadoria fala, pera aí que eu vou te entregar daqui a 60 dias. Isso é um prejuízo enorme. Então, quando você dá segurança para o teu cliente, fala assim, olha, se você tiver um roubo aqui, eu vou te dar uma indenização. Então, quando você tiver o roubo, esquece a indenização. O sinistro a gente vai correr com ele, mas atende o teu cliente, faz o teu negócio, mostra como tua empresa atende rápido e resolve esse problema de uma maneira mais rápida. O cara vai se sentir mais confortável tendo um seguro. Ele vai se sentir mais confortável tendo uma pólice para cobrir ele. E esse custo, esse valor que ele agrega em servir o cliente dele mais rápido, isso não tem preço, cara. Principalmente agora nessa nova era de empresas que agregam cada vez mais valor, que tem um relacionamento cada vez mais próximo do cliente. Então, mais uma vez, não deixe de oferecer para o seu cliente, porque sua corretora tem qualquer tamanho, qualquer carteira, qualquer configuração de mix de produtos aí. Não se limite a isso. Vá para cima do seguro de transporte e experimente oferecer. E, Bruno, eu sei que no teu dia a dia aí, o teu desafio é justamente esse. Pegar ajudar o corretor que às vezes está em um determinado segmento, auto, saúde, o que for, e ajudar ele, passar conhecimento e ajudar ele a entender um pouquinho mais de seguro de transporte e começar a enxergar oportunidades aí na carteira dele. E que desafios que tu vê os teus corretores aí, os corretores que tu lida no dia a dia enfrentando? Anderson, nesses últimos anos eu tive a oportunidade de conversar com mais de 400 ou 500 corretores do Brasil inteiro. E, obviamente, né, existe essa divisão natural do segmento entre grandes corretoras, médias e pequenas. E o nosso atendimento é justamente para aqueles corretores que não são especialistas, que não têm uma carteira, e ajudá-los a fechar negócio. E conversando com esses corretores, incrivelmente a maior dificuldade que existe está dentro do próprio corretor. Mudar um mindset, né, e de que vê que ele tem potencial, que ele tem capacidade de trabalhar com transporte. Mas ele está bloqueado pelo medo, porque ele viveu o tempo todo vendendo automóvel, né? Ele tem lá o automóvel do cliente, ele tem o vida, tem o empresarial, e aí ele tem o potencial de fazer o transporte, mas por medo, por falta de conhecimento, por questões assim internas, né? Ele acaba não ofertando para não correr o risco de vender algo inapropriado que possa dar um problema e ele perder todos os negócios com esse cliente. Então, normalmente, esse pontapé inicial de mudar esse mindset e mostrar para ele que ele tem capacidade, mas que ele tem que ter conhecimento, que ele tem que se preparar para atuar no mercado, isso leva um tempo. Então, a gente faz todo esse trabalho para que ele se prepare, né, realmente, para poder atuar. Mas eu vejo que, em grande parte dos corretores, e você que está me assistindo, de repente, pode estar se identificando com isso, 50%, 60% da carteira está no automóvel, é pessoa física, está querendo diversificar, mas é tomado pelo dia a dia. O sinistro de automóvel, eu não conheço, porque eu nunca mexi com esse segmento de automóvel, mas eu vejo os corretores falando que tomam um tempo desgraçado da sua rotina, e aí ele não acaba... Mas aí a gente vê que às vezes falta essa questão do tempo para poder se preparar para poder vender o transporte. Então, ele conseguir passar para essa etapa e se preparar aí para frente, tenho certeza que qualquer corretor do mercado, e o Thiago é prova disso, né? A corretora dele não era especializada em transporte, hoje é possível ele ter uma carteira. E aí é o seguinte, normalmente o corretor ele quer as grandes contas, eu quero uma fatura de 20 mil, 50 mil, 100 mil, e aí já vê que de repente faz o cálculo lá da comissão, e aí acho que realmente é uma boa rentabilidade, mas esquece que tem um mercado que é pouco explorado pelas grandes corretoras, que é as faturas de transportadores, embarcadores de pequeno e médio, né, que faturas aí de R$500 a 3, 4 mil reais de fatura mês, que essas grandes corretoras
e até as médias corretoras especialistas de transporte, elas não têm braço para atender. Esse pessoal está desamparado de atendimento e o corretor aí, de repente, de uma região tem a capacidade de atender, fazer um atendimento consultivo, com qualidade e poder fazer um colchão aí, de repente, 20, 30, 40 contas dessas de pequeno porte e que dificilmente vai sair da carteira dele, se sair não vai fazer um impacto muito grande no seu faturamento, né? Então, o que eu falo do corretor é estude, se prepare e foque num mercado aí que, de repente, você vai conseguir atingir aí o sucesso de diversificar a carteira, né? E vale citar aqui também que aqui na conferência a gente já teve a apresentação, uma entrevista com o Adriano Giacometto. Ele está participando aqui com a gente, eu vi o comentário dele aqui, lembrei. Então, se você... Um abraço aí, Giacometto! E aí ele comentou justamente aqui, opa, olha, nós pequenos estamos aí. E na entrevista ele falou justamente sobre isso, como é que ele conseguiu construir a carteira dele ali, focando em transportadoras. Então, uma corretora pequena que conseguiu construir uma jornada ali, um case de sucesso, focando só em transportadoras e principalmente em seguro transporte. Então, olha, já rolou essa entrevista aí, dá uma olhada lá na programação, que depois que acabar aqui, dá uma olhada na programação lá e confere a entrevista também que a gente fez com o Adriano Giacometto. Mas a gente enxerga as oportunidades aí, mas por onde começar? Por onde o corretor deve começar, né? Qual é o primeiro passo? Eu sei que tem que estudar muito, né? Tem que entender não só de transporte, do seguro em si, mas entender também desse mercado. São muitas siglas, nomenclaturas ali que no dia é uma linguagem, assim como o seguros também tem uma linguagem específica, né? O mercado de transporte. Eu falo isso porque falando um pouquinho da minha experiência pessoal, lá em 2012, mais ou menos, quando eu comecei quando eu abri uma corretora de seguros, a parceria que eu fiz foi com um amigo, e ele era justamente fazia o agenciamento de carga, né, de transporte internacional. E aí, beleza, eu acho que o seguro transporte é esse caminho, né? Via ali uma oportunidade e a gente foi começar a desenvolver esse trabalho. Mas olha que difícil, cara. Então era sozinho ali, não entendia do mercado e não entendia de seguro transporte. Então consegui, assim, depois de 6 meses, fechar uma apólice com eles. Ótimo, pô. A apólice deles mesmo, só que eram, posso falar isso agora abertamente, eu já comentei isso com ele, mas era uma apólice que, por exemplo, eles não averbavam todas as cargas. Isso não acontece, nunca ouvi falar disso no mercado. Mas, assim, depois de um tempo, a gente acabou que eu não consegui desenvolver. Eu enxergava muitas oportunidades, mas não consegui desenvolver. Acredito também que muito por falta de apoio, né? De onde buscar informação, de onde, que tipo de cliente eu posso abordar. Eu só sabia que ele trabalhava com carga e era um potencial cliente, mas eu não tinha esse nível de conhecimento que hoje, o acesso à informação que hoje a gente tem, né? Então, eu faço de novo a pergunta, Thiago. Por onde o corretor começa? Bom, pergunta fácil, né? Tranquilinha. Ó, eu vou falar para vocês, eu tô na corretora, a corretora foi fundada pelo meu pai, eu estou na corretora desde os 13 anos e, infelizmente, outro dia eu fiz a conta que eu estou há 19 anos no mercado, tá? Então, vocês podem fazer a conta da minha idade aí, que eu sou um jovem senhor. E eu vou falar para vocês como que foi para mim, tá? Eu não sei como o corretor começa, eu sei como é que eu comecei. E eu, graças a Deus, eu acho que a gente teve um certo nível de sucesso. Hoje eu me sinto confortável de vender seguro transporte, de administrar seguro transporte. Então eu vou falar para como que começou. Qual que foi a parte mais difícil para mim, na verdade? Foi tirar o telefone do gancho e ligar para o cliente. Tá? Essa foi de longe, assim, estourado, a parte mais difícil de oferecer e trabalhar a venda do seguro transporte. É lógico que tudo passa por um estudo das características do ramo e dos detalhes que cada apólice pode ou não pode ter. Cada proposta tem um nível de GR, cada proposta vai ter uma franquia, mas isso tem um jeito fácil de você aprender, e fácil mesmo. Eu sei que seguradores não gostam quando falam que é fácil, e porque, eu quero o corretor especialista, porque eu quero...
mas tem um jeito muito simples de você aprender os detalhes do produto seguro-transporte. Pega uma proposta e lê. Pega uma condição geral e lê, do começo ao fim, do nome do segurado até a última linha ali, onde diz qual que é o foro para resolver as pendências judiciais daquela pólice, tá? Thiago, eu não tenho nenhuma pólice de seguro-transporte. Entra no site de qualquer uma dessas companhias que o Bruno falou e vai lá em condições gerais e baixa. A condição geral do seguro é basicamente o que você vai achar na proposta. Então, se você entrar lá, você já vai começar a ler. Poxa, quais são as coberturas? Vai estar lá escrito. O que é uma POS no seguro? Vai estar lá escrito. Como é que vai funcionar o processo de indenização? Vai estar lá escrito. Então, se você consegue ler uma condição geral de um seguro de automóvel e entender o que aquela seguradora quer cobrir, o que não quer cobrir, se você lê uma condição geral de seguro de transporte, você vai ter um curso intensivo e completo de seguro-transporte. A partir daí, é pegar o telefone e ligar, tá? Se você... E aí é venda, né? Não é transporte. Mas, cara, comece a falar com teus clientes. Toda vez que eu vou num cliente, eu visito muito mais clientes de seguro empresarial do que de transporte. Por quê? Porque eu tenho um número muito maior de clientes empresarial do que transporte. Lembrando que, olha como o transporte é interessante, o faturamento é muito parecido. Com poucos clientes de transporte, eu tenho um faturamento igual os clientes que eu tenho de empresarial. Então, olha, eu queria ter o número que eu tenho de clientes de empresarial de seguro de transporte. Mas toda vez que eu vou visitar um cliente empresarial, porque eu faço um trabalho de melhorias de risco no local, eu sempre pergunto para ele, quem faz o transporte da tua mercadoria? É você ou é uma transportadora? A partir do momento que ele falar para mim, por exemplo, é uma transportadora, o cara já tem o contato da transportadora. Você pegou um número, você pegou um nome, você vai ter que tirar o telefone do gancho e ligar para o cara. Vai ter que ligar para o cara e falar assim, pô, tal pessoa me indicou para ligar para você, eu quero falar de seguro transporte. Você pode falar agora? Posso. Você já tem a pólice contratada? Tenho. Posso ir aí conversar com você? Pode. Você vai lá e fala, como é que é a tua operação? Como é que você faz esse negócio aqui? Como é que você faz girar essa transportadora? E o mais importante de todos, que é uma dica que eu uso no meu dia a dia e eu acho que é primordial. O que você está insatisfeito hoje? Tem algum ponto da tua proposta, da tua pólice que você não está feliz? Se ele responder taxa, você fala assim, lógico, tem mais algum? Porque o cliente sempre está insatisfeito com o valor que ele paga de seguro. Mas se você entender qual que é a dinâmica de melhoria que você pode oferecer para o cliente, vai ser mais fácil. Então, primeiro lugar, 3 coisas. Primeiro lugar, leia as condições gerais. Ah, Thiago, não estou achando. Me manda uma mensagem no LinkedIn, eu te mando 3. Tá? Ah, Thiago, segundo ponto, não tenha medo de oferecer. Só não vende quem não oferece. Tá? Então, só tem um jeito de você nunca vender na sua vida, é nunca oferecer. Então, ofereça para o teu cliente, mesmo que ele não saiba nem o que é. Já fiz muitos negócios bons com quem não sabia nem o que era que eu estava oferecendo para ele. Até porque a maioria dos clientes não sabe o que eles querem comprar. Quem provou isso foi a Apple, que fabricava computador e do nada começou a fabricar um telefone que fazia um monte de coisinha e ninguém queria um telefone que fazia um monte de coisinha e hoje ninguém vive sem. Então, não tenha medo de mostrar para o cliente o que ele precisa. Em terceiro lugar, busque o que ele não tem hoje. Busque o que você pode melhorar para ele. Se você fizer esses 3 pontos, você vai poder olhar para o teu cliente e falar assim, você não está fechando comigo por quê? Ele não vai ter nem o que te responder. E se ele não quiser fechar, você vai embora, porque vai ter outro que vai querer fechar. Então, eu acho que para você começar, foca nesses 3 pontos. Não importa o tamanho da sua corretora, não importa a cabeça que você tem hoje, a forma de pensar hoje que você tem hoje em relação a outros ramos, começa. Quem não começa nunca consegue nada, tá? Eu sei que o dia a dia é corrido, eu sei que existem atividades muito mais prazerosas do que você ler uma condição geral. Eu sei que quando você está lendo condição geral, pisca o WhatsApp você quer ler, né? Pisca o Instagram você quer ler. Existem coisas... Eu, por exemplo, eu sou viciado em viagem, adoro viajar. Viajar para qualquer canto, e eu adoro planejar a viagem. Então, toda vez que eu estou fazendo uma atividade que não me é tão bacana assim, o que eu já penso? Puxa, mas eu preciso ver o hotel que eu queria ficar lá, tal, pesquisar quais são as atrações e tal. Cara, dedica 10 minutos do seu tempo. Dedica 10.
tira tudo à tua frente e fala, eu vou ler as condições gerais aqui durante 10 minutos. Eu tenho certeza que umas 5, 6 páginas você vai ler. Você já está no meio de uma condição geral de RC-TRC, por exemplo. Ah, ficou um ponto de dúvida. Manda mensagem para a gente. Já falei, meu LinkedIn está aberto aí. Fala, Thiago, li uma besteira aqui nas condições gerais de uma seguradora, não sei nem do que se trata. Vamos, eu abro o Skype e falo contigo na hora, cara. Não tem problema não. Mas não tenha medo de começar. Vai para cima que tem muito mercado para a gente desbravar. O Bruno falou sabiamente. Tem muita conta que não está fechada e ninguém atacando. Se você não ataca, tem um ponto no marketing, na estratégia empresarial muito boa. Quem oferece para quem não tem concorrente, trabalha o quê? Com margem máxima. Então, você vai ter liberdade para trabalhar a tua margem num mercado que ninguém está oferecendo seguro. Não deixa de oferecer. Está no Oceano Azul, né, Thiago? Porra, cara! As grandes contas é um oceano vermelho, tá todo mundo brigando para ganhar, né? Então, exatamente. E esse mercado que eu dei a dica ali para o corretor é um oceano azul hoje em dia, aí no nosso segmento, né? Perfeito. Ó, vamos ver se dá para ler na... Ó, meu copo aqui, todo dia tá na minha cara, ó. Tá dando para ler? As coisas só acontecem se você vai lá e faz. É isso aí. Tá na minha cara todo dia. O meu diretor tem uma sigla para isso que é TBC. Que é... Eu vou falar? Imagina. A bunda da cadeira. Muito boa, muito boa. E Bruno, o que tu poderia complementar aí para o corretor que pretende ou está começando a trabalhar com seguro transporte? Acho que o depoimento pessoal de um corretor fala por si só. Qualquer coisa que eu falar agora, eu estou chovendo no molhado. Então, tu me colocou numa enrascada aqui, o Anderson, de fazer essa fala, mas eu acho que parte por isso que realmente o Thiago falou, corroborando o que ele disse, que é a capacitação, né? O seguro de transporte é altamente técnico, tem várias particularidades, mas não é um bicho de 7 cabeças, né? Então, acho que se aplicado no dia a dia, falando sobre isso, conversando com outros corretores, né? Você vai aprender rapidamente aí sobre o produto e sobre como atuar no mercado. Mas eu quero dizer para você que está em casa o seguinte, eu aprendo todos os dias. Todos os dias eu aprendo algo novo no seguro de transporte e não tenho vergonha para dizer para os meus corretores parceiros que, de repente, eu vou confirmar uma informação, porque, assim, o segmento ele é muito dinâmico, cada operação é única, cada segurado tem uma particularidade, tem uma necessidade diferente e vai surgindo sempre coisas novas e a gente está sempre se atualizando. Então, é natural a gente aprender, né? Então, assim, o importante é dar o pontapé, né? Dar aquele passo inicial e sair da inércia. Então, acho que se o corretor fizer isso, ele já está no meio do caminho, né? Legal, Bruno, legal. E, gente, a gente está quase completando aqui o nosso horário. Eu queria também que, para finalizar aqui, vocês compartilhem. A gente falou ali dos números, a gente tem uma expectativa, né, nos próximos anos, mas aqui eu queria entender um pouco da visão de vocês para a corretagem de seguros e também especificamente para seguro de transporte, que vocês imaginam aí para os próximos anos. Não é... Sacanagem. Não diga que... Não vale responder que não sabe. Não vale. Fala pelo menos umas 2 ou 3 alternativas que com certeza daqui a 1, 2 anos você vai voltar, vai ver esse vídeo aqui. Nossa, acertei uma. Anderson, eu não faço a menor ideia, meu. Eu não faço... Não, mas é verdade. Antes de começar a live, eu estava conversando com os meus 2 amigos aqui, que um corretor me perguntou isso ontem, 10 horas da noite. Eu estava voltando de uma prova e eu mandei um áudio para ele de 5 minutos, cara. Eu acho que eu nunca fiz isso na minha vida. Se eu tivesse recebido, eu nunca teria lido. Eu nunca teria ouvido. Ele foi um maluco de ouvir um áudio de 5 minutos. Eu acho que quem manda um áudio de 5 minutos não merece ser bloqueado no WhatsApp. Mas, cara... não tenho a menor ideia, isso é verdade. Agora, não ter a menor ideia do que vai acontecer daqui 5, 10 anos é uma característica, é uma prova do que a gente precisa estar preparado. Eu acho que isso é mais importante do que vai acontecer. Porque se a gente não tem ideia do que vai acontecer amanhã, a gente está encarando agora uma normatização da SUSEP que já passou para o ramo de fiança locatícia e pode passar para outros ramos, de simplesmente escancarar a comissão do corretor na proposta e na pólice. E não é só escancarar, eles estão pedindo para escancarar
e ainda colocar em destaque o percentual e o valor de comissão. Isso é ruim? Eu não faço a menor ideia, porque o cliente hoje ele não tem uma percepção de valor da gente. Simplesmente, isso pode ser um ponto pelo qual ele não tem essa percepção. Mas olha como o mundo mudou, cara. Olha como as mudanças estão rápidas. Então, do dia para a noite, o mercado ele te atropela. Então, o que vai ser do corretor, eu não sei. Mas o que o corretor precisa ser para o mercado do futuro é resiliente, flexível e cada vez mais buscar soluções para o seu cliente. Tá? E soluções, eu não estou falando soluções técnicas são importantes, mas num mundo onde a gente está se deparando com a automatização de processos, com a automação de processos, na verdade, né? Num mundo onde a tecnologia está absorvendo toda e qualquer tarefa que seja simples e rotineira, o que vai restar é relacionamento. Então, se eu pudesse dar uma dica para o corretor daqui a 5 anos, que é a dica que eu tento me dar todo dia é: invista em relacionamento e invista em resiliência. Esteja pronto para a mudança que o mercado vai te oferecer. Pode ser que o formato de corretagem mude. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Só que a segurança que um seguro dá não vai mudar, porque o risco sempre vai existir. Então, talvez seja essa a chave para você estar preparado para as mudanças. Agora, o que vai ser da gente, eu não sei. Desculpa, Anderson, não consigo, cara. Bruno, então ficou com você a responsabilidade de responder essa. Thiago passou essa responsabilidade para mim, né? O que eu acho é o seguinte, tá? O papel do corretor ele vai ser fundamental no nosso mercado segurador, né? E para mim, o corretor é um grande parceiro, é o que tem valor na nossa empresa, né? E a gente aposta e acredita no papel do corretor e eu acho que isso não vai mudar o nosso mercado. A gente veio falar muito sobre a questão das tecnologias e o corretor vai morrer, o corretor vai acabar. Eu não acredito nessa situação. Eu acredito que nos próximos anos, sim, o corretor vai ter que mudar a sua maneira de atuar no mercado, né? E eu acho que isso passa pela especialização. Então, os corretores que hoje estão concentrados a carteira em automóvel, em algum momento eles vão ter que passar por uma reflexão, um amadurecimento e buscar se especializar num determinado segmento, né? E aí a gente, vendendo meu peixe, né, aqui, falando de transporte, eu acho que é um segmento que vai crescer muito. Mas se o corretor acha que transporte não tem um perfil para ele, eu acho que ele tem que buscar linhas financeiras, IEO, DEO, aeronáutico, grandes riscos, enfim, especializar numa área, saúde, vida, enfim, especializar num produto e começar a focar, porque as próprias companhias hoje, elas vão indiretamente querer atuar com corretores que são especialistas, principalmente nesses produtos mais técnicos, né? E então acho que o papel do corretor tem que mudar e ele é muito importante, como o Thiago falou, no relacionamento com o cliente, né? Isso não vai mudar. Tecnologia, acredito que vai vir para facilitar os processos, como agilizou muito. E aí, falando no transporte, a gente vê a questão da averbação, como mudou muito o nosso mercado com essa implementação dessa tecnologia, né? E aí, falando do papel do corretor no futuro, no segmento de transporte, eu acho que o corretor não pode simplesmente aí querer vender uma pólice de transporte. Eu acho que o corretor tem que ser uma solução de serviço para o transportador e embarcador. E aí, quando eu falo isso, o corretor vai ter que providenciar o gerenciamento de risco, vai ter que ter os seus contatos, vai ter que ter a sua rede de relacionamento, vai ter que entender sobre averbação, vai ter que entender sobre gestão de risco. Então, ele vai ter que levar esses serviços para poder comercializar, e é isso que vai diferenciar o papel do corretor no mercado. Se for competir somente no seguro entre taxas, o corretor que agregar serviço vai estar na frente, né? Entendi, Bruno, entendi. Bom, respondeu aí sabiamente, com certeza. Mas, gente, a gente está chegando aqui ao final da nossa live. Queria agradecer, Thiago, por ter topado aqui conversar novamente mais uma vez sobre o seguro transporte. Bruno, também te agradecer e queria deixar aí com vocês a palavra final. Posso começar? Pode lá, falar. Bom, eu que agradeço, Anderson. Eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, parabenizar e engrandecer a atitude da sua empresa, da Seguros na Prática, por essa iniciativa. Eu acho que todo mundo que se coloca
uma semana inteira com a cara numa live, de graça, de graça assim, né? Sem qualquer custo para quem busque esse conteúdo, merece ser exaltado. Então, parabéns pela iniciativa. Eu acho que a informação e essa instrução que a gente passa, principalmente com a nossa experiência, que foi muito o foco dessa semana aí, não tem preço. Eu acho que todo mundo sabe que um evento dessa magnitude, em qualquer lugar do mundo, teria sido cobrado e muito cobrado. Então, o valor que agregou para o corretor é muito grande. Eu acho que quem participou sabe disso. Da minha parte, eu só tenho a agradecer. Para mim é sempre uma honra participar de todas as iniciativas que vocês têm. Eu acho que sempre gera uma discussão, sempre gera um incômodo, e é isso que a gente precisa ter. Sempre incômodos para tirar a gente do lugar, para fazer a gente refletir mais, para fazer a gente pensar um pouco fora daquilo que a gente sempre fez o tempo todo, né? Parabenizar também o Bruno, que eu acho que os dados e a forma de agir, a forma de atender aí no mercado, essa visão de especialista, ela é muito importante hoje, ela é muito importante. Eu acho que agregou bastante as informações aí e me colocar à disposição de todos os corretores que tenham interesse, que ficaram com alguma dúvida no que eu falei ou que entenderem que quer fazer um contato comigo. Todas as minhas redes são simplesmente Thiago Fescher. Então, você pode procurar Thiago Fescher, Facebook, LinkedIn, todas as redes sociais que você quiser me adicionar, fique à vontade. Quer vir falar comigo? Vamos conversar. Tá com alguma dúvida, a gente conversa por Skype, conversa por WhatsApp. Eu não tenho qualquer receio de passar o conteúdo que eu tenho, porque eu tenho certeza que toda vez que a gente conversa, eu ganho muito mais do que as informações que eu passo. Então, é sempre um caminho de mão dupla. Eu me coloco à disposição para conversar com quem quer que tenha interesse em ouvir as groselhas que eu falo. Obrigado aí, até a próxima. Valeu, Thiago. É contigo, Bruno. Anderson, mais uma vez, obrigado pelo convite. Você e sua equipe estão de parabéns pelo evento que vocês estão fazendo essa semana. Realmente, o conteúdo que vocês estão levando para os corretores de maneira gratuita realmente só vem agregar conhecimento para o nosso mercado e fortalecer ainda mais o nosso segmento, né, de seguros. Então, assim, realmente é uma iniciativa única que tem no Brasil. E os corretores têm que compartilhar isso entre eles, porque eu acho que o mercado tem que cada vez mais compartilhar conhecimento, né? Acho que é isso que vai agregar ao nosso mercado e aos corretores. Tiago, foi uma satisfação poder passar essas horas conversando com você. Virei fã aí de você, da tua corretora. Vocês foram visionários lá atrás de mudar a chave, começar a trabalhar com transporte. E você realmente se capacitou, vem estudando e realmente é um profissional hoje diferenciado aí no seguro de transporte, tá? E quero me colocar à disposição dos corretores. Também, meu nome é Bruno Barazucci, no LinkedIn, entre em contato, entre no nosso site, estamos à disposição para conversar. A gente realiza treinamentos, capacitação também de maneira gratuita, porque a gente acredita que o conhecimento que a gente leva para os corretores é o que vai fazer com que o nosso mercado cresça, né? E o corretor é o nosso grande parceiro para fazer negócios. É isso. Uma boa noite a todos e agradeço aí pela participação. É isso. E, gente, a gente sempre enxergou que o mercado tem muito conhecimento, né? Os profissionais que trabalham no nosso mercado têm muito conhecimento. E para a gente é uma honra poder criar formas, plataformas, canais de compartilhar esse conhecimento. De muita gente aí que nunca teve oportunidade, às vezes, de palestrar, de falar do seu negócio, mas que podem inspirar, né, muitos corretores a que hoje, às vezes, estão num momento de dificuldade, não estão enxergando um caminho ali para crescer, e a partir dessas histórias, a partir dessas experiências que os profissionais que estão participando aqui com a gente compartilham. E, Anderson, só querendo pontuar, o que você fez essa semana talvez seja uma das poucas iniciativas que tem para conteúdo de transporte. Então, eu não sei como é que está a programação para os próximos dias, mas a gente já teve 2 palestras. Tivemos 2. Mais de 2 horas de transporte. E hoje o corretor quer procurar conteúdo sobre esse produto, você não encontra, a não ser que você participe do CIST, que é o Clube Internacional de Seguro de Transporte, que tem em São Paulo, mas são
encontros em São Paulo, enfim, tem que ser associado para participar. É muito bacana, quem quiser associe-se, mas eu acho que só em relação ao transporte, isso que você fez essa semana já é realmente o único no Brasil, e levar esse conteúdo para os corretores é muito rico, né? Parabéns. Legal, legal. E vem mais por aí, não é isso, Thiago? Com certeza. O que a gente precisar, tamo junto. Valeu. Gente, muito obrigado por acompanharem aqui e amanhã continua. Hoje ainda é quarta-feira, ainda tem muita coisa aí. Se você ainda não está com tempo ainda, quer ficar em frente ao computador, ao celular, acompanha lá os conteúdos que já estão disponibilizados e até sexta a gente está por aqui. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, boa noite. Um abraço. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau.